Ok, gente. Então, tendo bem desenvolvida e já com ampla utilização das fotografias aéreas, a gente passou para a próxima etapa, né? Naquele contexto de Guerra Fria que envolveu a corrida espacial, né? O sensoriamento remoto ele migrou para a observação orbital, a observação a partir de satélites. Então, nessa segunda fase, o que fez ela nascer, né? Se utilizou a partir da Segunda Guerra, se tornou prática comum utilizar, né, o sensoriamento remoto, câmeras fotográficas a bordo de aviões para observar o território inimigo. Só que isso começou a se tornar politicamente inviável, né, porque afinal era o território, um avião não podia estar lá sem autorização. Aí, digamos assim, os Estados Unidos querem sobrevoar a Rússia e eles precisam de uma base, né, de uma base para pousar e decolar, né, mais próxima do Estado, né, eles não conseguiam sair dos Estados Unidos e ir até a Rússia. E com as críticas da Rússia a esse tipo de prática, né, começou a se tornar politicamente inviável. Então eles não tinham, ninguém queria ser aliado, né, ninguém queria entrar nessa guerra fria de graça. Então começou a ter muitas críticas por parte da União Soviética, né, eu falei Rússia, mas era a União Soviética, com relação à observação a partir de aviões dos Estados Unidos. Isso começou a se tornar politicamente inviável, né? Além de ser extremamente perigoso, né? Porque se os radares, sistemas sensores, né, percebessem que um avião não autorizado estava sobrevoando a área deles, ele corria o risco de ser abatido, né, de sofrer um ataque e ser abatido. E aí, qual foi a solução, né? Os aviões começaram a sobrevoar mais alto, né? Só que, obviamente, foi adaptado, né, os sistemas sensores, né, os sistemas de identificação de aeronaves também foi adaptado. Então, se resolveu começar a espionar a partir do espaço, né? Embora não se dissesse isso abertamente, né? Não, de observação da superfície terrestre, a gente quer estudar, conhecer o terreno e coisa e tal. Ninguém disse que estava estudando outro país, mas na prática era o que estava acontecendo. Então, em 57, tanto os Estados Unidos como a União Soviética lançaram, né, os seus satélites. Os russos enviaram o Sputnik, os estadunidenses mandaram o Explorer. E em 60, os Estados Unidos começaram a trabalhar com o seu primeiro satélite espião, o primeiro satélite que tinha uma câmera fotográfica acoplada. Então, esse satélite ele era lançado, né, esse satélite Corona ele era lançado, ele passava algumas horas, se não me engano, uns 2, 3 dias, né, sobrevoando, né, a uma altitude muito alta. E quando ele terminava a sua rota, né, o seu trajeto, chegava próximo ao fim da sua vida útil, ele liberava uma cápsula. Né? Nessa cápsula estava o registro fotográfico feito por aquele satélite, e aí vinha um avião, né, que capturava no ar essa cápsula que foi emitida, né, que tinha um sistema de localização. Claro que caso o avião não conseguisse captar, né, se desse qualquer tipo de problema, ele boiava, tá? Ele ficaria boiando no oceano até ser resgatado. E em 1962, a União Soviética lançou o seu satélite espião, que foi o Zenit, né? Ele foi camuflado em um programa espacial com outros fins, né? Então se demorou para saber que o Zenit, que existia um satélite Zenit espião infiltrado neste outro programa. E ele é considerado, esse Zenit é considerado o primeiro satélite de alta resolução, né? de imagens orbitais de alta resolução. Então, esse satélite Zenit, ele capturava imagens, se acredita que capturava imagens entre 1 e 2 metros, né, de observação, né? Então, imagina estar lá no espaço e capturar imagens com a mesma qualidade de um avião, né, com o mesmo registro, o mesmo grau de detalhe de um avião. Então, isso era uma coisa extremamente difícil, o Zenit provavelmente já era capaz disso. E se acredita que mais de 500 deles foram lançados, né, para observar os territórios. Aí, bom, tinha um problema, né? Que esses satélites eles eram enviados, eles tinham uma câmera fotográfica acoplada, depois o registro dessa câmera precisava ser resgatado, depois essas imagens precisavam ser trabalhadas. Então, existiam alguns problemas, né, em termos de resolução de imagens.
E as missões curtas, né, como por exemplo ali eu estava falando do satélite dos Estados Unidos, que ele passava uns 2 dias em órbita e depois ele largava a cápsula, né, fazia os registros, depois largava a cápsula, então era dessa ordem, assim, menos de uma semana de registro. E ele largava a cápsula que precisava ser capturada, né. Então, para melhorar esse processo todo, eles começaram a resolver esses problemas, né, tanto de qualidade das imagens como de tempo, né. Então, os Estados Unidos começaram a desenvolver uma melhor tecnologia, né, com resoluções, né, com um nível de detalhe das imagens maior, missões mais longas, então o satélite era enviado, ele passava mais tempo no espaço fazendo registros, e ele era capaz de escanear as imagens capturadas, né, e enviar através dos meios de comunicação para a Terra, né? Então, através de satélites de comunicação, ele enviava essa informação para a Terra, então não precisava descer a informação, assim, não precisava descer a cápsula contendo o registro e esperar um momento que o satélite liberasse a cápsula para capturar ela, para depois pegar o registro, revelar o registro e ver o que estava acontecendo. Então, demandava um grande tempo, né, nesse processo. Então, eles começaram a escanear as imagens capturadas, né? O próprio satélite tinha a capacidade de escanear as imagens e enviar através dos meios de comunicação orbitais para o planeta Terra. Então, esse é um exemplo, né, de uma imagem de 1984, que os Estados Unidos divulgou, né, para denunciar que a União Soviética estava construindo um porta-aviões, né, num estaleiro no Mar Negro. E a qualidade da imagem, né, impressionou, e a imagem era bem recente, assim, eles tinham recém capturado e já estava disponível, então isso chamou bastante atenção do público na época. Bom, mas isso era para fins militares, né, era espionagem espacial. O primeiro satélite que foi enviado, assim, que não foi com fins militares, foi essa câmera fotográfica que estava a bordo do Tirus, né, que é o T do Tirus é televisionado, né, então ele utilizava o sistema de comunicação da televisão, o mesmo sistema de comunicação de transmissão de imagens televisivas ao redor do mundo, para enviar imagens, né, do planeta Terra tiradas, né, do espaço. Então, esse satélite era um satélite meteorológico, ele ficava a uma altíssima altitude, né, para registrar as nuvens, a movimentação das massas de ar, e essa é uma imagem da Nova Zelândia, tirada por ele, né, que foi transmitida pela televisão. E a partir de 72, esses satélites de observação da superfície terrestre se tornaram mais comuns e começaram a ser desenvolvidos com maior frequência, né? Bom, a gente não precisa usar só para fins militares, né? Tem muita... na década de 70 também tinha toda aquela emergência das questões ambientais aparecendo, né? Então, eles começaram a mandar satélites para observar as características do planeta, né? As características gerais, assim, do planeta. Então, em 72 foi mandado o primeiro satélite, que foi esse ETRS aqui, que é o... Depois ele foi renomeado para Landsat 1, né, quando eles deram origem à sequência Landsat, que é satélite de observação da Terra, né, Land, Terra, Sat, satélite. Esse ETRS também é uma sigla que tem relação com isso, tipo de observação dos recursos naturais da Terra, alguma coisa assim. Mas a sigla que pegou foi o Landsat, e aí eles renomearam o primeiro satélite para Landsat 1. Então, em 72, eles enviaram esse primeiro satélite, e esse satélite ele fica a uma altitude orbital um pouco menor do que o Tirus, por exemplo, né? O Tirus ficava a uma altitude muito maior e capta, né, imagens mais amplas, assim, chega a dar para ver a curvatura da Terra e a distribuição das nuvens e tudo mais. Então, esse fica um pouco mais próximo, né, para captar imagens da superfície terrestre, distribuição dos corpos d'água, as áreas continentais, para observar mesmo essas características do planeta Terra. E ele fica orbitando ao redor do planeta o tempo todo para imagiar todo o planeta, né? Então ele vai captando imagens de todo o planeta Terra, né? Ele não tem um fim específico de analisar determinada área, né? Então ele fica circulando ao redor, ficou, né, circulando, claro que o Landsat 1 já está fora de operação desde 78, como aparece aqui no gráfico, né? Mas ele fica circulando ao redor do planeta Terra
e registrando imagens da superfície. Então, estes são as principais fontes de dados que a gente utiliza, né, e que a gente vai utilizar nessa aula, principalmente, mas que são utilizadas na gestão ambiental. Existem diversas fontes de dados, né, mas essas aqui são as mais comuns, esses satélites que circulam a Terra de polo a polo, enquanto o planeta está girando, e com isso ele capta a imagem, né, do planeta inteiro, de todos os pontos. E aí, nessa segunda fase também do desenvolvimento dos satélites, né, um grande avanço que se obteve foi a substituição das câmeras analógicas, né, que são aquelas semelhantes às câmeras fotográficas antigas, que tinham filme, né, que elas revelavam, por exemplo, para ter uma imagem colorida de determinada área, como se tivesse 3 câmeras, cada uma com um filtro diferente, né? E a combinação, né, do registro dessas 3 câmeras dava origem a uma fotografia colorida. Só que ela é uma fotografia colorida, assim, é um quadro, né? Não tem, a informação não é discretizada, é uma informação estática, assim, como uma daquelas fotografias antigas que eram reveladas através de filme. Ou como um desses registros de raio-x, né? Tá? Aquelas placas de raio-x que são utilizadas com fins médicos. Né? E se passou a utilizar, então, nos satélites, né, se desenvolveu para utilização nos satélites sistemas digitais, ou seja, sistemas que registram pixel a pixel. Né? Se vocês pegarem qualquer imagem que tem no computador de vocês e derem um zoom absurdo, vocês vão começar a ver os quadradinhos, e os quadradinhos, né, cada quadradinho vai ter uma cor diferente. E isso compõe a imagem, quando tu olha de longe, né, ou quando tu tira o zoom, isso compõe a imagem. Né? Então, os satélites, né, eles começaram a carregar sensores que registravam ponto a ponto da superfície terrestre, cada ponto um registro, e cada ponto, cada registro é convertido num pixel, e esse pixel é convertido numa imagem. Né? Então isso facilitou muito a comunicação dos dados, né, que foram obtidos em órbita para a Terra de volta, né, para ser analisado e estudado pela gente. Então, esse imageamento digital, né, que tem uma imagem, né, uma fotografia com sistema analógico e sistema digital, comparando, a adoção, né, do sistema digital e imageamento digital, ele tanto facilitou a aquisição de imagens, né, com maior qualidade. Né? Então, quando tu tira um quadro só, dependendo da distância que tu tira, a pessoa vai aparecer mais borrada ou menos borrada, né? Dependendo do quanto tu tá afastado da pessoa que você está registrando. Agora, numa imagem digital, não, tu consegue aproximar e afastar, e o registro pode obter uma qualidade muito maior do que se tu tivesse ali, uma qualidade muito maior do que a distância equivalente numa câmera analógica, né? Então, além disso, né, além da melhor qualidade, também possibilitou, né, facilitou muito o processamento dessas imagens. Então, como é uma imagem discretizada, cada pixel, cada ponto da imagem é uma informação, eu consigo processar essas informações e dizer, olha, toda vez que tiver esse valor de pixel aqui, é asfalto. Toda vez que tiver esse valor de pixel aqui, é árvore. Toda vez que tiver esse valor aqui, toda vez que o pixel tiver esta característica, é um prédio. Né? Então, o computador consegue extrapolar informações a partir de algumas informações base, né? Algumas informações-chave que a gente dá. Então, o fato da imagem estar em formato digital, ou estar discretizada, como a gente chama, né? Ter uma informação discreta, uma informação com dados numéricos a cada pixel, né? Sendo composta por pixels, e cada pixel ser um registro, fica muito mais fácil processar essas imagens e extrair informações delas de forma automatizada. Tá? E outra coisa, né, lançaram ali o primeiro satélite de observação na superfície terrestre lá pela década de 70, né, mas principalmente desde a década de 80 existe um registro contínuo bastante consistente da superfície terrestre, e isso permite que a gente tenha, né, situações que a gente possa fazer a evolução, consiga analisar a evolução do uso do solo, né, em determinadas regiões.
Então aqui, por exemplo, né, a evolução de Brasília, né, desde que ela foi não desde que ela foi planejada, que ela foi planejada lá na década de 50, né? Aqui, ali era a barragem de Jirau, aqui é a cidade do Amazonas, né, e a sua evolução. Aqui dá para ver bem as cheias e secas do rio Amazonas, né? Aqui é a região do Mato Grosso também, né, desmatamento em função da agricultura. Aqui em Porto Velho, né, também o desenvolvimento da cidade. Rio de Janeiro tem que observar as bordas, porque já era uma cidade bem desenvolvida em 80. Então dá para ver a cidade subindo o morro, por exemplo, subindo para alguns lugares. Rondônia, né, também um padrão espinho de peixe, depois do desenvolvimento. Passo Fragoso também na ocupação por grandes propriedades. Santa Maria, a cidade de Santa Maria aqui no Rio Grande do Sul, também em crescimento. São Paulo, outra cidade já estava bem desenvolvida, então só dá para ver uns cantinhos, assim, a cidade crescendo pelos campos. O Kuwait, né, o desenvolvimento das praias planejadas, Bangkok, na Tailândia, a construção do aeroporto aqui, está bem nítida. Osaka, no Japão, a cidade crescendo para cima da água, né, que não tem mais espaço para crescer. Aqui o Mar de Aral secando, né? O Mar de Aral é um mar bem famoso por estar condenado. Aqui no Texas, um crescimento bastante expressivo a partir dos pontos de exploração de petróleo, né? Pequim, também desenvolvimento do aeroporto. Outra imagem de Pequim. Agora o aeroporto aqui no cantinho. Berlim, também a construção do aeroporto aqui o grande deserto da Austrália, né, a migração das dunas. Eu como geóloga amo essa imagem. Essa aqui é no Cairo, também crescimento da cidade, né, uma região desértica, o deserto tem a cidade crescendo para cima. Essa aqui também é uma cidade da China, né, ela vai crescendo em anéis. Outra cidade da China, com as enchentes e a ocupação em torno do rio. Essa é Polônia, na Alemanha, a rotação de cultura. Essa também é uma imagem da China, né? Essa também é a cidade invadida do oceano. Dallas, também no Texas. Catar, a construção das ilhas do Catar. Dubai. Oregon, nos Estados Unidos. Então são vários locais, né, que se pode observar com bastante nitidez a alteração que se faz do uso do solo, né? Só alguns exemplos, mas na cidade de vocês, na área de estudo de vocês, unidade de conservação, seja qual for o local que vocês estão estudando, né, na praia, evolução da linha de praia, tudo isso é possível, né, ali na construção da barragem. Né? Dá para acompanhar, por exemplo, no Brasil, a construção da barragem de Belo Monte, dá para acompanhar muito bem. As imagens são de alta resolução, só mais recentes, assim, depois da conclusão da barragem, mas dá para verificar assim, todo o processo de construção. Aqui no Kauai, né, dá para ver aqui as culturas também a partir de poços, né, padrão redondo. Vietnã, também um crescimento bem expressivo. Outra imagem do Vietnã, né, crescimento urbano. Na China, né, a partir da construção de uma barragem enquanto a cidade cresceu. Iquitos, no Peru, essa imagem também da migração das curvas do rio. Se vocês estudaram rios meandrantes em geomorfologia, é isso, né? Malásia, a ocupação aqui também para o lago Urmia, né, no Irã, também secando.
Esse é um parque florestal e vulcânico da Califórnia. Malásia. Myanmar. Essa não sei onde é, mas também um crescimento para dentro do oceano aqui. Minneapolis. E também da China, crescimento da cidade. Essa também nos Estados Unidos, né, para ver a construção dos portos aqui, a ocupação dos territórios. Bolívia, um padrão aqui, não no spin peixe, né, mas outro padrão de desmatamento a partir de pontos centrais. Né. Outra imagem de desmatamento na floresta amazônica na Bolívia. Essa aqui é da Nigéria. Um delta da China, né, avançando, e a cidade avançando para cima do delta. A Playa del Carmen, México, né? Ocupação bem expressiva, intensa. Peru, também os rios membrantes, né? Lindíssima imagem. Também da China, crescimento da cidade. Xangai. Outra imagem da China. Então, por situações como essa, assim, a gente pode observar o quanto a gente mudou o uso do solo nas últimas décadas, né? E considerando que a gente tem imagens disponíveis praticamente, assim, de todo o planeta desde a década de 80, né? E isso é de fácil acesso, inclusive no Google Earth, né? Tem uma ferramenta histórica. Então é possível observar, né? Fazer essa observação da evolução do uso do solo em diversas regiões, crescimento urbano, estudos de crescimento urbano, de planejamento, de modificação do curso dos rios, de construção de barragem, evolução do crescimento de comunidades a partir de uma cidade planejada, por exemplo. Tudo isso pode ser feito, né, utilizando estas imagens satélite, porque elas se tornaram constantes, né? Enquanto era fotografia aérea, era aquela coisa planejada, a gente vai tirar a imagem dessa determinada área agora, a gente precisa dessa informação agora, então era tudo assim, eram planos contratados, né? O avião sobrevoava uma área, fazia o registro quando era solicitado, mas a partir do momento que se tornou a imagem orbital, ele está lá o tempo todo captando imagem e o tempo todo registrando, e a gente pode usar toda essa informação, né? Para a interpretação da evolução do território nas nossas áreas de estudo, sejam elas quais forem. Então, assim, e na década de 90, né, se desenvolveu tecnologia suficiente, porque radar existia em avião, tá? E as câmeras fotográficas foram para avião, mas radar não era viável em avião. As câmeras fotográficas elas foram para satélites, foram para foguetes, mas isso não era viável no espaço orbital, né, em satélite, uma inviabilidade técnica. E se desenvolveu ali a tecnologia digital, facilitou toda a aquisição de imagens semelhantes às fotografias aéreas, mas as imagens de radar, né, imagem de micro-ondas, elas não eram possíveis via satélite. Né? E a partir dos anos 90 eles conseguiram desenvolver a tecnologia. E por que é importante? Né? Porque o radar ele é um sistema ativo, né? Ele tem 3 antenas aqui, né? Uma antena emite radiação para a superfície terrestre e as outras recebem. Então ele é independente da energia solar, ele emite a própria radiação, espera ela interagir com a superfície terrestre e depois, né, analisa a informação que volta. Então ela pode ser captada de dia, de noite, a qualquer latitude. Vocês sabem que próximo aos polos, né, tem uma dificuldade, às vezes tem vários meses sem incidência solar, né? Então onde tem calotas polares, a incidência solar por causa do albedo é muito difícil interpretar qualquer registro, né, porque é praticamente só
aquele estourado da neve, né, aquele branco da neve estourado. E a imagem de radar, ela independe do tempo, né, atravessa nuvens, atravessa chuva, atravessa neve, então ela tem essas vantagens, por exemplo, florestas tropicais, né. É muito mais fácil estudar com imagens de radar, tanto que o projeto Radan Brasil ele foi feito com radar. Por causa disso, né, florestas tropicais têm a cobertura de nuvens que pode atrapalhar toda a interpretação. E as micro-ondas do radar, elas também podem atravessar a vegetação e solo, né? Tem uma ampla gama de técnicas que podem ser aplicadas, de comprimentos de ondas que podem ser utilizados. Então, eu posso obter informações de subsuperfície, né? Não de muita profundidade, mas é possível. Né? Então, pode atravessar a vegetação e solo e tem diversas aplicações. Então, né, foram lançados ali a partir desse pioneiro que foi o Landsat 1, foram lançados uma série de satélites de observação de superfície terrestre, né, incluindo os radares aqui, e eles foram lançados por outros países. No início, o Landsat tinha toda aquela questão polêmica, assim, de os Estados Unidos estão observando a gente o tempo todo, né? Então tinha toda uma questão, assim, e vários satélites, vários países resolveram lançar seus próprios sistemas, né? Por uma questão de segurança. E em 1999 foi lançado o primeiro satélite comercial, ou seja, uma empresa lançou um satélite, né, um sistema de satélites capazes de captar imagens para comercialização. Né? Então não tinha nenhum fim relacionado nem militar e nem relacionado à estratégia de países. Assim. Então em 99 foi aquele salto assim, que o sensoriamento remoto definitivamente saiu da alçada dos países para ser algo comercial. E a grande vantagem também é que esse satélite comercial ele é de altíssima resolução, né? Então ele tem uma qualidade, assim, um nível de detalhe equivalente a imagens de fotografias aéreas. É comercial, né? Então ele não fica imagiando o tempo todo, né? Não fica tirando imagens o tempo todo enquanto está circulando ao redor da superfície. Ele economiza ao redor do planeta, ele economiza energia, né? Não fica captando imagens o tempo todo. É mais por demanda ou em algumas situações, alguns locais mais estratégicos, né? Mais facilmente comercializáveis, são captadas imagens, né? Que os fins são comerciais. Então esse aqui é o Iconos, que foi o primeiro satélite, né, comercial, e depois saiu uma série, né, de satélites comerciais de alta resolução. Então atualmente, né, a gente tem um sistema muito grande de satélites de observação da superfície terrestre, né? Existem inúmeros satélites rodeando o planeta, registrando informações de diversos tipos, né, de satélites de observação da superfície terrestre, né, que nem o Landsat que eu falei, né, que vai de polo a polo enquanto o planeta está girando. Então ele registra o planeta inteiro, né, tira imagens do planeta inteiro. Assim como tem outros, né, que fazem essa órbita aqui acompanhando a linha do Equador, né, que são chamados geoestacionários. Ou seja, são aqueles satélites como os meteorológicos, né, que ficam o tempo todo em cima do mesmo ponto. Como, por exemplo, aqui tem o GOES, que é dos Estados Unidos, ele está o tempo todo sobre o Atlântico, né, sobre aquela região ali dos Estados Unidos, norte ali. O Aqua também pega o Brasil, por exemplo, o GOES e o Aqua pegam o Brasil. Eles estão o tempo todo tirando imagens do mesmo local. Né? Isso é vantagem para quê? Né? Estudos meteorológicos, clima, tempo, previsão do tempo. Então, aquelas imagens que vocês veem, por exemplo, na previsão do tempo, que eles fazem aquele modelo das nuvens passeando, isso é feito com várias imagens, né, tiradas na sequência do mesmo local, do mesmo ponto. Então, são esses satélites aqui que dão a volta, né, circulando pelo Equador. Eles vão acompanhando a rotação da Terra, enquanto o outro que vai de polo a polo, né, ele vai de polo a polo enquanto a Terra está girando, então ele vai sempre tirando foto de lugares diferentes. Claro que isso tem uma consequência, né? Então, em função dessa corrida espacial toda, a quantidade de detritos espaciais aumentou muito. São satélites abandonados, né? Por exemplo, todos os satélites de espionagem que foram lançados e ficam no espaço, né? Eles não foram recolhidos. Qualquer material de manutenção,
quando é enviado um foguete, uma nave, né, tem todas aquelas cápsulas que são tiradas, né, os estágios de lançamento, por exemplo, tudo isso fica no espaço, né, então tem satélites ativos e inativos, como mostra aqui, e além disso tem mais uma série de outros detritos de manutenção, né. Então, atualmente, por exemplo, tem 13 mil satélites em órbita, né? Não são só de observação na superfície terrestre, tem de comunicação, de localização e mais uma infinidade de outros fins. Desses 13 mil, 3.500 mais ou menos, no máximo, estão funcionando, né? Então, cerca de 10 mil satélites estão em órbita sem estar operando. Mais uma série de detritos maiores que bola de tênis, mais uma série de detritos que são menores que uma bola de tênis. E isso se configura um risco, né? Porque a partir do momento que um detrito, por acaso, toque o outro, ele ganha energia cinética e isso pode virar uma bola de neve, né? E acabar provocando uma série de outros impactos e, né, vai acabar caindo na Terra, né? Então, a partir do momento que eles entrarem em movimento, se um tocar o outro, ele ganha energia cinética e começa a entrar em movimento. Entrando em movimento, né, a probabilidade de atingir o planeta é muito maior. Então, existem diversos estudos sobre como, né, o que fazer para limpar, né, todo esse lixo espacial.